Olá, mulheres lindas e abençoadas. Aqui é Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, João capítulo 7. Hoje nós vamos finalizar esse capítulo. Diz assim, versículo 40. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Por acaso o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Uau! Nós vemos aqui então mais uma vez uma discussão, né? E eles questionando novamente se ele era o Cristo, se ele era um profeta, quem era ele. Ao ouvir as palavras, né, de Jesus, muitos aqui acreditaram que ele era o Cristo, que ele era Jesus, mas outros continuavam a questionar. Sabe por quê? Nós falamos isso muito nesses últimos devocionais, porque eles estavam vendo a casca por fora, eles não conheciam Jesus de verdade. Então, chamaram até guardas para prendê-lo, porque eles achavam que Jesus estava blasfemando, dizendo que ele era quem ele era. E continua ainda no versículo 48. 45. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e estes perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Vocês conseguem entender isso? Então, os fariseus, os sacerdotes, os religiosos chamaram os guardas para prendê-lo, mas eles não conseguiram prender Jesus. Porque eles eram fracos? Não. Olha por quê. Eles perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Não os trouxeram? E eu queria que você ficasse com esse versículo hoje na sua mente. Versículo 46, que diz: Eles responderam: Jamais alguém falou como este homem. Uau! Jamais alguém falou como este homem. Querido, será que você consegue imaginar como foi que Jesus falou? Tudo que ele tinha falado no decorrer disso aqui. E aqueles guardas ali por perto? Eu imagino eu gosto muito de ler e imaginar. E eu imagino Jesus falando: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e olhando nos olhos daqueles guardas. Porque Jesus ele não falava de cabeça baixa, ele falava olhando nos olhos. Tanto é que o olhar de Jesus é algo que nos envolve, que aquece os nossos corações. E isso aconteceu com aqueles guardas. Porque quando eles foram questionados, por que vocês não prenderam Jesus, né? Vocês estavam lá perto dele, por que vocês não o prenderam? Eles só olharam para aqueles religiosos e falaram: jamais, jamais alguém falou como esse homem, sabe? Talvez se eles pudessem definir, explicar, falar mais coisas, talvez eles dissessem: jamais alguém falou como esse homem que tocou o nosso coração como ele tocou. Jamais alguém olhou nos nossos olhos como ele olhou. Jamais alguém fez algo dentro de nós que a gente está sentindo o nosso coração queimando como ele fez. Sabe? E é isso que Jesus quer que a gente sinta. É isso que Jesus quer, que a gente experimente o seu toque, ouvir as suas palavras. Aqueles guardas ficaram impactados com a presença e as palavras de Jesus. Sabe o que isso nos ensina? Olha o que diz o versículo 47. Os fariseus disseram aos guardas: Será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou alguns dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Eles estavam furiosos, furiosos, porque ninguém conseguia fazer nada com Jesus, pelo contrário, quem o ouvia e quem olhava para ele tinha sua vida completamente transformada.
Versículo 50, Nicodemos, um deles que tinha ido conversar com Jesus, não sei se você se lembra, lá no capítulo 3, Nicodemos tem um encontro com Jesus e Jesus o ensina sobre o novo nascimento e fala com ele sobre o nascer de novo. E olha o que ele diz no meio de toda essa confusão. Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos estava ali defendendo Jesus. Nicodemos estava ali observando toda a situação e ali ele já tinha nascido de novo, porque ele não queria que Jesus fosse preso, porque ele também olhava para Jesus e também pensava: jamais alguém falou como esse homem, jamais alguém falou como esse homem. E eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Uau! Querido, que nesse dia nós possamos ter um momento com Ele, ouvi-lo, ter a nossa vida transformada, o nosso coração queimando por Ele e poder dizer: jamais alguém falou comigo como esse homem, jamais alguém olhou para mim, mesmo eu, com tantos erros, com tantos problemas, com tantas falhas. Ele olhou para mim e mudou a minha vida. É isso que Jesus quer fazer com você nesse dia. Ele quer falar com você. E aquilo que ele falar com você vai te transformar de dentro para fora. Você pode colocar as mãos no seu coração: Senhor, eu abençoo essa mulher, para que ela possa ouvir a sua voz, para que ela possa ouvir o Senhor no meio de todo o caos que ela está vivendo, no meio de toda situação complicada, no meio de toda dificuldade, que ela possa ouvir a sua voz. E que quando ela te ouvir, ela possa, Senhor Jesus, ter a sua vida transformada, porque ninguém pode falar com ela como o Senhor. Jamais alguém falou como o Senhor. Nós te amamos, Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus.